Bom dia! Estamos aqui para o nosso Café com Fé, tempo de celebrar a Jesus, tempo de pensar na família, tempo de refletir sobre a importância da vida familiar. E nesses 3 últimos dias do mês de maio, eu gostaria de compartilhar com você sobre algumas coisas importantes. Nós já falamos sobre muitas famílias que viveram experiências com Deus, se encontraram com Jesus, que foram transformados pelo poder do Evangelho. Mas nesses últimos dias do mês de maio, eu gostaria de compartilhar sobre algumas coisas que são muito importantes, que nós entendemos que são valores inegociáveis para a vida da família. E eu quero fazer isso a partir do capítulo 2 do livro de Gênesis. E hoje eu quero falar sobre princípios. Princípios que não podem ser mexidos, que não podem ser mudados. A cultura muda, os costumes mudam, as roupas mudam, tem muita coisa que muda, mas os princípios não podem ser mudados, nós não podemos tocá-los neles, nós não podemos alterá-los. E eu gostaria de hoje falar sobre 4 princípios a partir do texto que está em Gênesis capítulo 2, quando o texto diz assim: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe, e unir-se-á sua mulher, e serão os dois uma só carne. E desse texto eu quero pensar em 4 princípios para a vida familiar. O primeiro princípio é o princípio da heterossexualidade. Ainda que seja um pouco desconfortável para muita gente reafirmar esse princípio nesse tempo que vivemos, mas esse é o princípio da palavra de Deus. Deus fez homem e mulher. Por isso o texto diz: deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se à sua mulher. Casamento é para homem e mulher. Esse é um princípio inegociável. Esse é o princípio da palavra de Deus. E nós não podemos abrir mão dele. O segundo princípio é o princípio matemático. Deus não fez 2 homens para uma mulher, e Deus não fez 2 mulheres para um homem, porque na matemática de Deus, uma mulher é suficiente para atender a todas as demandas de um homem, e um homem é suficiente para atender a todas as demandas de uma mulher. Se não fosse, Deus teria feito, Deus tem possibilidade, Deus teria feito quantos homens necessários ou quantas mulheres necessárias. Mas no princípio de Deus, 1 para 1 é mais do que suficiente. O terceiro princípio é o princípio da indissolubilidade do casamento. Quando a palavra de Deus diz unirá, a expressão é cimentar. A expressão é unir de uma forma que se torne um bloco, impossível de ser dividido. É isso que o casamento deve significar na vida de todos nós. Uma união que não pode ser dividida. E por último, o princípio da maturidade. O texto diz assim: deixará o homem a seu pai e sua mãe e unir-se à sua mulher. Sabe o que significa? Que casamento não é coisa para criança, casamento não é coisa para adolescente, casamento não é coisa para jovem que não tem maturidade. Casamento é para homem e mulher, gente que é capaz de assumir compromisso, gente que é capaz de assumir valores, gente que é capaz de dar conta do recado em todos os aspectos. Casamento é para pessoas que tenham maturidade. Esses 4 princípios são muito importantes para que a família possa viver de maneira saudável. E a nossa oração é que a sua família, e quem sabe eu esteja falando para pessoas que estejam querendo formar famílias, que você leve para o seu casamento os princípios inalteráveis da palavra de Deus. O princípio da indissolubilidade, o princípio matemático, o princípio da maturidade e o princípio da heterossexualidade. Esses 4 princípios são muito importantes para que nossas famílias possam prevalecer. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Obrigado pelos princípios do primeiro casamento
que permanecem sendo os princípios para todos os casamentos, em todos os tempos, em todas as épocas. Ajuda-nos, ó Deus, a manter esses princípios vivos em nossa mente e no nosso coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos tomar um café? Vamos tomar um café? Vamos tomar um café?